Você acabou de ver imagens da campanha brasileira nos Jogos Sul-Americanos que foram encerrados esta semana em Santiago, no Chile. A equipe verde-amarela ficou com a primeira posição no quadro de medalhas, com 109 ouros, 68 pratas e 78 bronzes, somando 255 no total. A ginástica artística foi um dos destaques do Brasil e ficou na primeira posição da modalidade com 15 medalhas, 7 delas de ouro. Para conversar sobre a campanha do Brasil na competição, o panorama atual da modalidade e a preparação para os Jogos de 2016, recebemos aqui no estúdio a coordenadora técnica da ginástica artística feminina do Brasil, Georgette Widor. Georgette, um prazer imenso receber você aqui no estádio. O prazer é todo meu. Georgette, vamos falar dessa belíssima atuação do Brasil, né? 15 medalhas, 7 de ouro. Na realidade, quando elas viajaram, eu disse para elas que eu queria todos os ouros e todas as pratas. É que no Sul-Americano a gente tem um nível superior, o Brasil tem um nível superior, o masculino ficou em segundo, perdeu da Colômbia, mas não foi com a sua equipe principal, né? Ainda ficou Diego aqui, então... agora o feminino não, nós levamos uma força quase máxima e tem muito problema de julgamento, acaba que tem muita gente dos outros países que acabam se ajudando, mas de qualquer maneira o feminino a gente conquistou a medalha por equipe, com uma diferença bem grande. Depois a Jade foi campeã individual geral e a Julie, que é uma nova ginástica, a gente está apresentando em terceiro. Ganhamos a prova de salto com a Jade, ganhamos a prova de solo com a Daniele, que vai fazer 30 anos esse ano. Então foi uma vitória que já era esperada, que deveria acontecer se a nossa proposta for realmente estar em 2016 dentro das melhores equipes do mundo. Por que é importante? Porque primeiro é uma competição um pouco fora da temporada, porque agora no início do ano, é uma competição por equipe, a arbitragem são árbitros todos considerados top de linha, quer dizer, árbitros internacionais que estarão também nos campeonatos importantes, sobretudo o campeonato mundial. Então, a gente prepara, é como se fosse uma etapa, né? Uma preparação da equipe para chegar aos campeonatos mais importantes. Falando dos treinadores, você foi uma das incentivadoras que trouxe o Alexander Alexandrov, o russo, né? E como que você avalia? Assim, quase um ano que ele está, né? Ele chegou em julho. A gente queria trazer um líder para esse grupo de treinadores. Na realidade, esse grupo de treinadores que está aí, muitos deles fui eu que formei, até trabalharam comigo no Flamengo durante anos, na seleção também. Mas eu queria trazer um cara que trouxesse conhecimento, que pudesse dizer o caminho é esse, até porque eu tenho outras atividades, né? Não estou o tempo todo com a seleção e com as atletas. Por acaso, o Alexander tinha voltado para a Rússia, ele morou 15 anos nos Estados Unidos, e tinha dado as medalhas de Londres, né? Voltou e conseguiu 6 medalhas no feminino. Então, mas tinha um probleminha lá. E a gente procurou muito, ele estava ainda em negociação, nós e o Comitê Olímpico, a Confederação e o Comitê Olímpico, juntos para poder conseguir trazer esse homem. Foi um acerto, né? Foi um acerto. Tem quase um ano que ele está e já é um sucesso. Já é um sucesso, os resultados já estão. Ele vive ginástica 24 horas por dia, apesar da idade que ele tem. Ele é um campeão, ele só pensa no resultado. E nós temos o Oleg Ostapenko, que também está em Curitiba, e temos uma geração de novos treinadores brasileiros que são muito promissores, né? Você tem o Kelly, o Francisco, o Ricardo, o Alexandre. A gente tem aí uma nata de brasileiros que vem vindo que precisava desse conhecimento e dessa experiência para que em 2016... que é uma cobrança muito maior, sem dúvida nenhuma, uma Olimpíada fora e uma Olimpíada dentro de casa é outra coisa. Então, nós vamos ser muito mais cobrados. Demos sorte de ter uma geração jovem chegando muito boa, que isso a gente ficou aí um ciclo com muito problema. Por isso que teve que trazer os estrangeiros, né? Na realidade, o Oleg Ostapenko veio, é uma época que eu ainda era treinadora, né? E a gente conseguiu a primeira medalha para o Brasil Mundial, que foi com a Daniele. O Ostapenko veio, fez um trabalho muito bom, mas foi um trabalho muito concentrado, com determinadas ginastas, e a Laís até fazia parte, e acabou que aquele conhecimento não saiu dali. E quando acabou aquele ciclo, ninguém tinha preparado, porque eu tinha parado de ser treinadora, que eu era a mola ali, né, que dava impulso para todos os outros treinadores, e as pessoas estavam desmotivadas, porque elas achavam que jamais seriam treinadores da seleção. Então, a gente teve que passar um ciclo sem grandes resultados, resgatando tudo isso. E aí, quando a gente começou a ver as pequenas
aparecendo, os treinadores de novo motivados, a gente falou, bom, agora é a hora. E o curso de capacitação para treinadores oferecido pelo COB também é muito importante, Exatamente. Né? A primeira etapa incluiu a ginástica artística, agora outras modalidades. Aí a ginástica artística vem de novo, né? Foi tanto sucesso. Eu acho que a gente tem que ter várias linhas de ação, né? Você tem que... Agora a Confederação conseguiu conquistar 7 jogos de aparelhagem que vêm novos para o Brasil, com uma verba do governo federal, então isso revoluciona, porque não é só aparelhagem para ginástica artística, mas aparelhagem para ritmo, os tablados de ritmo, as cama elásticas, que são os trampolins acrobáticos novos. Então, isso faz uma diferença muito grande, porque você tem que aparelhar melhor os ginásios, você tem que ter locais melhor aparelhados, você tem treinadores com maior capacitação e tem que ter talentos para fazer esse esporte que é tão difícil e tão duro ter resultado. No ano passado, a ginástica artística passou por um período muito difícil, né? Fechamento do velódromo, o fim da equipe adulta do Flamengo. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento. A gente teve um incêndio do ginásio, né? Na realidade, a gente tinha as melhores atletas no Rio, dividido entre Rio e Curitiba, com outras espalhadas, algumas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, mas, sobretudo, as com mais potencial estavam nesses locais. E a gente, de repente, perdeu o velódromo, que foi uma maravilha que a gente tinha conquistado, por uma questão realmente que tinha que acontecer, né? O velódromo tem que ser maior mesmo para os jogos, não teve jeito e tal. E aí perdemos a nossa casa e o Flamengo, que poderia ser uma possibilidade, porque a maioria das atletas do Rio, 90% são do Flamengo. A gente teve o problema da saída da Jade e da Daniele, do Diego e do Sasaki, da equipe adulta, basicamente. Se desfez a equipe. E o incêndio, porque não tinha ginásio. Então, como é que a gente fez? Eu tenho um projeto social no Rio de Janeiro, que já estava desenvolvendo competição, já com resultados, já estava ganhando de muita gente já. E em Três Rios eu tinha um ginásio. E o Vinícius Fará, que é o prefeito de Três Rios, é flamenguista roxo. E aí, quando eu fui ver o incêndio, eu fiquei desesperada. Cheguei lá e falei, aonde vai, né? Ficaram as meninas. Vamos para Três Rios. Aí eu liguei e falei, olha, o que você precisa? Eu falei, uma casa para botar as meninas, porque o ginásio... E aí, junto com o COB, a gente levou uma aparelhagem um pouco melhor para lá. Eu sabia que o Russo vinha, eu falei, só falta eu não ter um lugar para botar o treinador, o Alexander, né? Então, acabou que deu certo, é uma cidade pequena e é fácil de você ter uma estrutura, né? Tem a casa, na rua do lado é o ginásio, mais um pouquinho é a escola. Então, acabou que foi uma coisa difícil, um momento muito difícil para a ginástica do Brasil e, sobretudo, para a ginástica do Rio de Janeiro. Mas a gente conseguiu uma solução. Conseguiu um espaço, né? Vocês continuam lá? A gente continua lá. As meninas, a maioria mora lá, a Jade acabou de voltar para o Rio de Janeiro e vai ficar aí treinando até o nosso centro ficar pronto aqui no Rio de Janeiro. Ainda está no papel o novo centro de treinamento? Na realidade, está no papel, mas é uma questão de 3 meses. A gente fazer o fosso e os aparelhos já estão chegando. Estamos, a gente já está decidindo onde vai ser, o prefeito nos ajudou muito, até porque, coitado, eu perturbei tanto ele, mandava e-mail a cada 2 dias, eu mandava, pelo amor de Deus, nos ajude. Então, preciso, né? É preciso, mas o problema do Rio de Janeiro é que a gente é uma cidade que não está preparada, né? Nós temos excelentes clubes, mas esses excelentes clubes são ocupados, né? Você vai ali na Lagoa, você tem 4, 5 clubes, mas eles são lotados. Então, você não pode pegar uma quadra de um clube e fazer dele um ginásio. Sim. A gente tem essa coisa já resolvida, a gente precisa de mais um tempinho, vamos sofrer um pouco mais, mas estamos indo para fazer intercâmbios internacionais, vamos fazer camp agora. Tem uma saída também, né? Que a gente está indo para fora para treinar em condições talvez melhores e ver até a hora que a gente vai voltar para o Rio de Janeiro e fazer o trabalho que tem que ser feito aqui, porque todo mundo quer vir no Rio, né? Todos os países querem vir treinar onde será a Olimpíada. Você acha que essa falta de estrutura ainda acaba levando alguns atletas a migrarem para outros esportes? Ou você acha que não é esse o caminho? Não é por isso que eles Não, que eles acho que não, acho que não. Acho que não tem. Por que muitos atletas migram para outros esportes? Saem da ginástica artística e vai para outro esporte? Porque a ginástica artística é um esporte muito duro. Um esporte onde as meninas têm muitas lesões e onde você treina 7 horas por dia, de segunda a sábado, muitas vezes domingo. Sem feriado, sem férias, entendeu? Então, quando o atleta desiste na ginástica é porque o corpo dela não aguenta mais. Senão a gente não teria uma Daniele com 29, uma Chuchu Vitina com 35, né? Que
vai para a sexta Olimpíada já, são pessoas que resistiram, que o corpo tiveram poucas lesões e que a cabeça conduz muito bem. Então, no caso da Laís, ter ido para o esqui aéreo? eu acho que a Laís foi uma questão totalmente diferente. Ela tentou 2012, não conseguiu, porque ela operou os joelhos ficou 2 anos praticamente, recuperou um joelho, depois recuperou o outro. Então ela tentou, chegou próximo, e quando ela já estava lá na Inglaterra, quando ela teve uma lesão e aí não deu jeito, ela teve que voltar e aí já está mais velha. São né? várias lesões. São né? várias lesões, então acho que ela teve uma decisão bem correta de tentar, e aí, não sei, acharam ela é uma menina que sempre fez acrobacias muito bem, domina o corpo no ar, e eu acho que é esse esporte, o que se precisa exatamente isso, ter uma noção e essa de preparação a ginástica artística dá, né? Exatamente. Então ela tinha tudo para estar nesse esporte, e até acho que ela teria um resultado até, não, talvez não medalha, mas ela ia conseguir dar um sustinho lá, porque ela tinha uma noção corporal muito grande. Você tem acompanhado a recuperação dela? Tenho, bem de perto até, porque na realidade a Laís é uma pessoa da ginástica, né? Viveu a vida, vi ela crescer desde pequenininha, então, e porque passei por um acidente, conheço muito, trabalho com a questão da deficiência, e então sei exatamente o que ela está passando. O que acontece é que não foi porque ela escolheu esse esporte, porque assim como Schumacher, ela estava esquiando, Foi uma ela não estava. fatalidade. Foi uma fatalidade, isso acontece na vida de cada um. É difícil a gente entender, né? Porque ela fez tantas acrobacias na ginástica e Nunca sofrendo teve problema, risco, claro. nem não teve nenhum tipo de problema tão grave. Isso aconteceu na vida dela. É um momento muito difícil. Ela tem um diagnóstico de tetraplegia, que é assim, para os teus telespectadores, é diferente, porque a minha lesão é torácica, né? Então, eu movimento meus braços porque é uma lesão daqui para baixo. Sim. No caso da Laís, a lesão foi cervical. Então, ela pode não ter os movimentos dos braços, né? E ela já tem uma recuperação muito boa, que foi não ficar com a máquina, que é o respirador. No caso da Laís... Já tiraram. Essa já tiraram, isso foi uma grande vitória. Agora, a lesão medular, ela tem um tempo para desinflamar e para você saber se ela recupera os braços ou até o movimento das pernas, que é muito difícil pelo grau de lesão que ela teve, mas não é impossível. A gente tem que esperar um pouco mais de tempo para ver o quanto essa medula vai desinflamando. Mas no caso dela a medula desinflamar e a tetraplegia continuar, eu tenho certeza que ela pode ser uma atleta paralímpica, com certeza. Desistir ela não vai, né? Não, eu acho que não, e acho que ela pode sim, até porque não dar um susto aí em 2016 já, hein? E a gente fica aqui, né? Torcendo por ela. Vamos falar do Zanetti? Zanetti teve um ano de 2013 espetacular, né? E já começou 2014 com o pé direito, com ouro. Eu sou suspeita, porque sou fãzoca, né, dele, do Marco, um talento e, sobretudo, um super atleta, porque não basta só o talento, né? Você tem que ter muita disciplina, você tem que respeitar o treinador, você tem que saber que o caminho é difícil, não deixar subir na cabeça a coisa de, eu sou o grande campeão, porque quando você ganha, tem 10 ali atrás querendo ganhar de você. Eu acho que o Arthur tem toda a qualidade, porque ele é um campeão de argolas, ele nasceu para fazer aquele aparelho, né? O biotipo dele, tudo, a força natural que ele já tem, que ele já tinha desde pequenininho. Tem um treinador, o Marco Gotto é literalmente um cara focado no trabalho, exigente demais, né? Assim, uma pessoa assim que é um dos responsáveis também, né, Marcos? Totalmente responsável por aquele trabalho. Então, acho que juntou ali as duas coisas muito importantes, que é um super talento com um treinador sensacional. Fizeram uma grande dupla e eu espero que ele seja bicampeão olímpico. Ele é o grande nome hoje? Ele é o grande nome da ginástica do Brasil, sem dúvida. Feminino, a gente ainda continua com algumas veteranas, né? A Daniele, Hipólito, a Jade. Qual o nome hoje? Tem um trabalho de renovação sendo feito? Né? Tem um trabalho grande de renovação. Eu acho que a gente tem um nome que é um nome sensacional, que é a Rebeca Andrade, que faz 15 anos esse ano, que foi a Dallas agora e ganhou quase todos os aparelhos. E ela realmente é uma atleta muito forte, muito talentosa, precisa de um pouco mais de foco, um pouco mais de disciplina, mas está naquela idade, né, de adolescente, que é difícil para todo mundo, mas ela juntando essas forças, nós temos a Flávia Saraiva, que é a menorzinha da equipe, mas treina como
como um leão. Temos aí grandes nomes, temos Mariana Oliveira, temos Milena, temos Lohane, temos Letícia Costa. Esse ano ainda tem o Mundial da China Isso. e ano que vem no Reino Unido. A gente tem esse ano os Jogos Olímpicos da Juventude, que a Rebeca provavelmente vai nos representar. Logo depois a gente tem esse Campeonato do Mundo, que é na China. A gente vai treinar 15 dias no Japão, mas eu acho que ela já será uma equipe que já vai demonstrar uma outra performance, uma outra segurança nos aparelhos e com as notas mais altas. Eventos importantes, né? Para preparar todo mundo para 2016. Exatamente. Isso aí. Georgette, você como coordenadora da equipe feminina, o que o Brasil pode esperar das meninas em 2016, para a gente encerrar? Olha, eu espero... O pessoal disse, você não vai encerrar a sua cadeira. Eu falei, não, eu vou. Eu comecei na ginástica com 10 anos, depois com 15 eu já era treinadora, então eu espero dar ao Brasil uma medalha olímpica. Isso aí, esperamos também. A gente fica aqui na torcida sempre, né, Georgette? Muito obrigada pela sua participação aqui no estádio, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por vocês terem me convidado.